Olá, muito boa tarde. Este é um dia em que destacamos os textos bíblicos da liturgia do próximo domingo. É um itinerário em que contamos hoje com o auxílio do Padre Nélio Pita, pároco de São Tomás de Aquino, em Lisboa, e também de Paulo Paiva, do Centro Diocesano de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Começava por si, Paulo Paiva, ligado ao Centro de Formação à Distância do Centro Diocesano de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa. Hoje é sexta-feira, mas já a seguir ao fim de semana, na próxima segunda-feira, dia 17, começa um curso de catequética ligado muito direcionado também para aqueles que assumem nas comunidades cristãs esta transmissão da fé. O que é que consta este curso? Sei que as inscrições já fecharam, sim, mas para que as pessoas percebam e se possam inscrever em edições futuras, o que é que vai acontecer a partir de segunda-feira? Então, a partir de segunda-feira vai começar o módulo de catequética, portanto, do curso geral de catequistas, estamos a falar do curso a nível nacional. Nós, com o setor de catequese do Patriarcado de Lisboa, elaborámos este curso em regime e-learning, ou seja, online e também com encontros presenciais, desta catequética, cujo subtítulo é A Alegria de Evangelizar. Consiste, sobretudo, no Programa Nacional de Formação de Catequistas mais atual, portanto, que tem alguns meses, até tem poucos meses, este programa, e, no fundo, para os catequistas, é uma ferramenta ótima para compreender o que é a catequese, em que é que consiste, a história da catequese na vida da Igreja, o papel do catequista, os lugares e a finalidade da catequese, o que é que se pretende, no fundo, fazer em catequese e na sua perspectiva mais recente, na sua perspectiva mais atual. Com esta possibilidade, acaba-se aquela desculpa de a minha vida não me permite ir agora para umas aulas à noite, enfim, não tenho qualquer hipótese. Sim, exatamente. Torna-se mais fácil a questão da flexibilidade horária e de poder conjugar o estudo e este trabalho pessoal com os seus afazeres diários, isso sem dúvida. Agora, é um curso formativo, tem uma avaliação, não é uma avaliação académica como é nas universidades, mas há uma aferência de conhecimentos, uma aferência de práticas e de partilha. Há até, e nós promovemos isso, partilha de experiências entre os alunos, daí haver o fórum e partilhas semanais que os alunos são chamados a, de acordo com aquilo que estão a aprender, partilharem um pouco o que é a sua experiência de catequese com o seu grupo, e depois temos que perceber que há catequistas de adultos, há catequistas de jovens, de adolescentes, de crianças, cada um deles com uma experiência diversa, não é? Mas também muito rica uns para os outros, e isso é bom de se partilhar ali. E depois também nos encontros presenciais acaba por haver esse momento de partilha e de confronto interpessoal uns com os outros. Estes encontros, já agora respondendo ainda à sua questão sobre os afazeres e sobre a nossa ocupação, ao longo de um semestre são 4 encontros, presenciais que nós pomos à disposição. Caso não possam ir, temos sempre a versão streaming, portanto em online, há a transmissão em direto desses encontros, portanto, mesmo que a pessoa não se possa deslocar porque está noutro local do país, fantástico, pode sempre assistir pode sempre assistir online e participar online. Portanto, isto torna a formação a nível das comunidades cristãs perfeitamente acessível e próxima. Sim, exatamente. E estamos a falar de uma realidade ligada à catequese, mas o nosso programa confronta-nos com a proposta bíblica da liturgia, no caso do sexto domingo do tempo comum, e o Instituto Diocesano de Formação Cristã tem também muita formação na área bíblica. Sim. Mesmo no Centro de Formação à Distância, já agora, passa a publicidade também, mas nós realizámos e está disponível e aberto o curso à descoberta do Evangelho de São Mateus. É um curso online, gratuito, as pessoas podem se inscrever autonomamente, não precisam de entrar em contato connosco, excepto se tiverem alguma dificuldade em manejar com as ferramentas online, mas é um curso que está disponível e que ajuda, de facto, a perceber um pouco, a entrar um pouco dentro deste mundo
que é o Evangelho de São Mateus, que é um mundo muito rico, é um Evangelho, é o primeiro Evangelho, não o primeiro a ser escrito, mas é o pórtico do Novo Testamento, e é um Evangelho muito rico também em termos daquilo que traz do Antigo Testamento. E então este curso de introdução a São Mateus é, acho que, fundamental para nos dar pontos-chave, elementos, fios condutores de todo o Evangelho, que nos vão ajudar ao longo deste ano a perceber as leituras. Muito bem, e nós não queremos entrar em concorrência direta, mas apenas complementar. Claro. Padre Nélio, este é o 6º domingo do Tempo Comum e fala-nos de um projeto de salvação que Deus tem para a humanidade, também das atitudes que devemos tomar para aderir a esse projeto. O que destaca, digamos assim, como pano de fundo neste sexto. Mais nada, boa tarde, Henrique. Boa tarde, Paulo. E dar os parabéns ao Paulo e ao Instituto Diocesano de Formação pelo trabalho excelente que estão a fazer. Para mim, como pároco, é bom saber que posso ter algumas pessoas na paróquia, sem grande esforço, no sentido de deslocação e por aí adiante, a fazerem uma formação de elevada qualidade, que amanhã vai reverter também em favor da comunidade, isto é, porque vão ser lidas mais conscientes, e acho que este é um papel extraordinariamente benéfico. Nós precisamos de leigos maduros, não apenas leigos que fiquem, olhem, vamos já com o Evangelho de hoje, que fiquem pelo cumprimento de um ritual, de uma lei formal, mas que possam ir mais longe, que queiram ir mais longe no conhecimento e na experiência de Deus e possam propor também isso a outras pessoas. E por isso é extraordinário. Eu acho que as leituras de hoje é um convite à reflexão sobre a liberdade humana e a liberdade humana o que é capaz de fazer. Podemos ficar na obediência, como os fariseus e os escribas da lei, podemos ir mais longe, fazer o bem, ou podemos nem uma coisa nem outra, optar pelo mal. E é sobre essa capacidade de opção que o homem tem que fala, por exemplo, a primeira leitura. Depende de ti ser fiel ou ser infiel. Escolher o fogo, a água, a vida ou a morte. Depende de ti, está nas tuas mãos. O Senhor criou-te livre. Muito bem, e nós, nada como começarmos por escutar o Evangelho de Mateus para este dia. Escutámo-lo na forma breve, para também nos possibilitar depois mais partilha. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Ouvistes o que foi dito: Não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Padre Nélio, é muito claro, muito direto, não é? Esta passagem de Mateus, esta proposta. É preciso ir além da letra, do espírito da lei, não é? É preciso saber contextualizá-la e essencialmente, inseri-la também na condição humana das pessoas, mas ao crente, ao cristão, ele é desafiado a um posicionamento na sua vida que não fica apenas preso àquilo que ele diz. Henrique, é por isso que estes textos são sempre textos atuais, são desafiantes e interpelantes e convidam-nos de facto a ir mais longe. Nós podemos dizer, mas já está escrito, está no direito canónico, é assim que se faz, vamos cumprir o direito canónico. Não, se calhar é preciso ir mais longe do que está escrito. E é isso que Jesus pede aos seus discípulos, que não se contentem com o cumprimento formal daquilo que está estabelecido na lei.
mas há uma diferença que se poderia dizer significativa entre aquilo que está estabelecido e aquilo que é o Espírito. E poderia dizer, já vou à missa ao domingo, eu já confesso-me uma vez por semana ou uma vez por ano, 2 vezes, eu já não como carne à sexta-feira, mas mesmo assim, fazendo isso tudo, tu não vives segundo o Espírito de Cristo. Percebem? E é essa realidade que nós devemos ter sempre bem presente. Não basta o cumprimento formal. E já agora permita-me que faça uma análise um pouco mais atrevida sobre o conteúdo, até como pessoa que fez alguma formação na área da psicologia. Aqui estes 3 aspectos, as 3 antíteses: não matarás, não cometerás adultério, não prestarás juramento. Reparem, aquilo que o Freud diz é que nós somos movidos por várias pulsões. A pulsão de morte. Nós olhamos para a história, o Freud viveu na Segunda Guerra Mundial, é judeu, tem que fugir para a Inglaterra, senão acaba nas câmaras de gás, como as suas irmãs morreram, e ele foge. Portanto, o que ele percebe é que há, de facto, uma propensão do homem para a violência, para a guerra. E isso é evidente no mundo em que estamos. E aqui, o que há no Antigo Testamento é, de facto, uma espécie de contenção. Para que o homem não se deixe levar por essa propensão, é preciso legislar: não matarás. Ora, Jesus diz, não basta não matar. Isso é pouco. É preciso que o nosso coração também não mate, no nosso pensamento, nos nossos impulsos. E nós sabemos que essa propensão, mesmo quando não acontece literalmente, acontece do ponto de vista interior. E o mesmo acontece também nesta dimensão: não cometerás adultério. Nós nos deixamos levar muitas vezes por aquilo que ele chamava o princípio do prazer, o que nos dá gosto, o que nos apetece, não só na dimensão sexual, mas também nas outras dimensões, na alimentação, no futebol que eu vejo, é o que me apetece. E Jesus diz, não basta isso. Não basta não fazer essas coisas, é preciso muito mais do que isso. É preciso, às vezes, contrariar esta pulsão, este princípio que põe em causa a vida do outro, o bem-estar do outro, a harmonia na relação social. E eu diria que ainda há esta terceira dimensão que apela talvez para aquilo que também existe em nós, um desejo de eternidade, o desejo de nos perpetuarmos, que está expresso nesta coisa de jurar. E o juro é para sempre, é para sempre. A minha palavra é uma palavra como se fosse divina, é eterna. E Jesus diz, não, olha, as tuas palavras não podem ser eternas. Diz sim, sim, não. E um sim, sim, não, humilde, provisório, porque às vezes o nosso sim, bem por dentro dele, está um não. E é por isso que devemos ter a humildade de dizer sim, mas não fazermos como... As pessoas queixam-se muito da classe política porque sabem que fazem promessas, mas depois não cumprem. Mas não é apenas com a classe política, eu também, todos nós fazemos, porque os nossos sims não são sims divinos. Paulo Paiva, isto não é nada fácil, ou seja, há aqui um apelo à coerência de vida muito grande. Sim, de facto nós costumávamos brincar na catequese, porque eu sou catequista em São Tomás do Aquino, na catequese de adultos nós costumávamos brincar e dizer isto da fé não é para meninos, portanto são palavras fortes que Jesus utiliza aqui e de facto não podemos ficar meramente pelos aspectos exteriores ou pelas palavras apenas. É preciso dar corpo, praticar. Antes, no seu discurso, Jesus diz, primeiro praticai e depois ensinai. Na versão breve deste Evangelho, diz isso, primeiro praticar e depois ensinar. E, de facto, para dar um exemplo muito terra a terra, se calhar perdoe-me o exemplo tão rude, mas a minha mulher que me ama, ela pode dizer que me ama, mas como é que eu sei que ela de facto me ama se eu não vir um gesto, se eu não vir isso na vida dela, encarnado na vida dela? É uma palavra que pode ser vã, dizer eu amo-te, mas depois se não vem acompanhado de uma vivência, de uma experiência, de uma atitude, de uma maneira de estar, de uma maneira de se relacionar comigo, essa palavra não chega. Para os homens também, não é? Oferecer um ramo de flores, se calhar não é o suficiente. Se calhar é bom uma mensagem, que ajuda sempre, um pequeno poema, qualquer coisa, mas depois também é bom uma vida que traduza essa beleza que é o ramo de flores, essa beleza do amor, na vida concreta do casal. Portanto, é aqui um exemplo muito prático.
sobre as palavras só não bastam, as ações também são importantes. E o inverso também. E hoje, Padre Nélio, vivemos numa cultura muito próxima das plataformas digitais, as pessoas vivem muito nas redes, não é? Tantas vezes o volume de likes ou de manifestações de agrado que lá caem são muito ligadas apenas a fotografias, a formas, ao que ali aparece, e isso não há uma aflição dos gestos e das atitudes, do que está por trás, não há essa percepção, e a sociedade pode tender a valorizar apenas o aspecto formal. Aquilo que é visível, aquilo que é apetecível, aquilo que é engraçadinho. Acho que é o Banksy que dizia qualquer coisa do género. Se eu puser uma gravura com uma pessoa pobre, uma dificuldade, um problema social, um texto sobre este assunto, praticamente haverá pouca gente a ler e a fazer like ou a comentar. Mas se puser uma imagem de um gato ou de um cão, e então nos dias de hoje nós sabemos que vamos ter muitos adeptos. Não é que os gatos e os cães não tenham lugar, absolutamente. O que não podem é substituir a primazia do homem, aquilo que é o papel do homem, a importância do homem na sociedade. E é esta sociedade que faz likes sem critério, com mau critério, na minha opinião, que nós, de alguma forma, devemos contrabalançar, dando a nossa opinião, moldando, fazendo a nossa proposta. Vamos avançar. Primeira leitura, livro de Ben Sirá, Paulo Paiva, começava por si. Temos aqui uma realidade que é muito importante, que é a liberdade de o homem poder escolher, não é? Exatamente. É uma liberdade, depende de nós, o Padre Nélio já tinha referido isso há pouco. Eu chamava a atenção aqui à expressão que o livro tem. Deus pôs diante de ti o fogo e a água. Estenderás a mão para o que desejares. Isto à primeira vista até é bastante óbvio, não é? Ninguém quer pôr a mão no fogo, porque senão queima-se, não é? Vamos todos pôr a mão na água. Mas isto está aqui. Logo a seguir, diante do homem estão a vida e a morte. O que ele escolher, isso lhe será dado. Portanto, fogo e água, vida e morte, são escolhas aparentemente óbvias, mas no nosso dia-a-dia temos que perceber estes sinais. Elas assumem vários rostos, Elas não é? assumem vários rostos. Nós muitas vezes sabemos qual é o caminho correto, nem sempre o tomamos e por isso nos confessamos, não é? Por isso nos penitenciamos, mas elas estão lá e temos que perceber esses sinais. Temos que perceber esses sinais, estes dois caminhos. Os primeiros apóstolos da Igreja, naquele livro, tem o primeiro catecismo da Igreja, que é a Didaquê, falavam muito nos dois caminhos. É o caminho da morte, do pecado, da perdição, dos maus costumes, das más inclinações, das más ações. Depois há o caminho da vida, que é o caminho da comunhão, da comunidade, das boas ações, o caminho do amor, do perdão, enfim, podemos continuar por aí. Mas, de facto, vivemos constantemente, não é uma decisão também que tomamos hoje para sempre, vivemos constantemente nesta decisão, neste posicionamento. Notamos também que na atualidade, e perante esta capacidade do homem escolher, que é um bem que Deus lhe deu, entre a liberdade que tem de escolher entre o bem e o mal, entre isto ou aquilo, hoje também é tudo muito confundido, digamos, numa ética autojustificativa que as pessoas também vão criando para criarem um enquadramento quase ético a qualquer escolha que façam, não é? É por isso que o Papa Bento XVI falava também deste relativismo de valores, que é no fundo isso, as pessoas criam os seus próprios valores e depois justificam, e claro, quando nós ouvimos uma pessoa falar, se tiver essa capacidade de argumentar, se tiver inteligência, nós dizemos a pessoa tem toda a razão, mas depois se esmiuçarmos e começarmos a bem, se calhar não é bem assim. E reparem uma coisa, já agora, eu quando li este texto tive presente as comemorações do dia 27 de janeiro deste ano, que celebravam os 75 anos da libertação de Auschwitz. Uma página terrível, isto é, a liberdade humana foi justificada ou foi mobilizada para fazer o mal. E a gente poderá dizer, mas foi um assunto do Hitler. Não foi só um Hitler, foram milhões de pessoas. E pessoas que até se justificaram, autojustificaram, estão a fazer o bem.
Alguns disseram até que estavam a cumprir as suas ordens, isto é, não tinham nada a ver com o assunto. Aquilo que é obediência cega. E isto é muito interessante. Associamos isto à leitura do Evangelho de hoje. Isto é, o funcionário que estava lá na Câmara de Gaza a queimar ou pôr os produtos, quando era apertado porque é que tinha feito tal ação, quando tinha feito e elaborado as listas, o homem que estava na máquina de escrever, ele dizia apenas, eu não tenho nada a ver com o assunto, eu sou apenas um funcionário que cumpre ordens. Eu não fiz nenhuma opção. Parem, é uma justificação. O que quer dizer isto? Nós podemos dizer, mas isto aconteceu, já não volta a acontecer de maneira nenhuma. Não é bem verdade. Nós sabemos que isto aconteceu, pode voltar a acontecer, com outras expressões, mas pode voltar a acontecer. Porque diante de nós, Deus colocou essa possibilidade de fazer o bem, mas também fazer o mal. E fazer os dois em grande intensidade. Fazer o bem muito bem e o mal muito mal. E é muito interessante, já agora, para terminar, que homens extraordinários são aqueles que, num contexto de mal, está agora um filme também nesse sentido, o filme vale a pena ver, eu ainda não vi, num contexto de mal, foram capazes de dizer assim, não, isto é mau, eu não vou por esse caminho. Os nossos santos, Golbe e não só, foram capazes de dizer que não, eu sou capaz até de dar a vida, de fazer muito bem nesse contexto. Muito bem, não temos tempo para ainda ir à segunda leitura, mas ficaram aqui reflexões muito importantes e até pela riqueza dos textos bíblicos deste sexto domingo do Tempo Comum. Muito obrigado pelo vosso auxílio neste itinerário de análise. Quase no final fica ainda o convite para acompanhar mais logo a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tenha também um bom fim de semana.